Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa aula de reações em solução aquosa 2. Nessa segunda parte da aula, nós vamos falar especificamente sobre hidrólise salina, tá bem? Para que a gente possa entender o que é a hidrólise salina, nós vamos precisar relembrar alguns poucos conceitos já vistos nas aulas passadas, para que a gente possa, então, compreender o seu conceito, né, e aplicar o conteúdo na resolução dos problemas relacionados a essa temática. Bom, a gente precisa começar falando sobre o equilíbrio iônico que ocorre em água pura, né? No caso, o equilíbrio de autoprotólise, onde uma molécula de água reage com outra molécula de água, formando em solução aquosa um hidrogênio ácido e uma molécula de íon hidroxila, né? Então, sempre que eu tenho uma substância pura, uma molécula de água reage com outra molécula de água, tá ok? Tem uma situação de equilíbrio, representada aqui pela seta de equilíbrio, né? Se eu tiver um exemplo, por exemplo, de um retículo cristalino, aqui no caso do cloreto de sódio, esse sal, né, no caso cloreto de sódio, que é representado aqui pela sua estrutura cristalina, pode sofrer dois tipos de fenômenos quando colocado em água. Ele pode sofrer uma solvatação ou ele pode sofrer a hidrólise. E aí eu preciso entender o que é a solvatação, né, para que eu possa também classificar o que é a hidrólise. No caso da solvatação, vale relembrar que nela os íons de um sal, ou pode ser também de um composto molecular, são simplesmente cercados por moléculas de água. O que isso significa? Na solvatação, o solvente, que aqui, por a gente estar falando de reações em solução aquosa, é a água, esse solvente ele vai circundar as moléculas de água, no caso, as moléculas do sal, né, fazendo aí a separação dos íons. Então, aqui eu tenho uma representação menor daquele retículo cristalino do cloreto de sódio. Aqui eu tenho a esfera lilás, representando o íon cloreto, e aqui eu tenho o íon sódio, sendo representado por essa esfera verde. Vejam que o cloreto ele é um íon negativo e o sódio é um íon positivo. Então, eu tenho um ânion e tenho um cátion. Aqui do lado, eu tenho o que seria a representação da molécula de água. Eu tenho o átomo de oxigênio, representado pela esfera azul, e tenho os dois átomos de hidrogênio, representados pela esfera é, amarela. Tá ok? Então, no processo de solvatação, eu tenho esta configuração, né? Vale lembrar que na solvatação, ela vai ocorrer através do choque da molécula de água com estes íons, né? Efetuando, então, o seu sequestro. Então, na solvatação, eu tenho, por exemplo, aqui o íon cloreto, o ânion, circundado pelas moléculas de água, e aqui eu tenho o cátion, que no caso é o sódio, circundado pelas moléculas de água. A diferença na orientação é baseada só no fato de que o oxigênio ele é um átomo eletronegativo, né? Então, quando eu observo, por exemplo, aqui, verifiquem que eu tenho um oxigênio representado pela esfera azul, né? O que seria virado para o cátion, que é positivo, então negativo com positivo. Então, eu tenho aqui, né, esse envolvimento desse cátion. Já aqui que eu tenho um íon negativo, quem está virado, vamos dizer assim, né, na hora de envolver esse ânion, é o lado positivo, representado pelos átomos de hidrogênio. Então, por isso que eu tenho uma configuração, um direcionamento, né, nessa configuração diferente. Isso só para que a gente possa entender um pouco melhor esse processo de solvatação. Aqui nesse GIF, eu posso mostrar para vocês justamente esse processo de solvatação ocorrendo. As moléculas de água aqui,
né, colidindo com a superfície do cristal, do sólido, e elas vão sequestrando cátion por cátion, ânion por ânion, até eu ter o processo de solubilização totalmente efetuado. Vale destacar que na solvatação eu não tenho nenhuma reação química ocorrendo. O que está ocorrendo na reação, na realidade, é uma separação dos cátions e ânions pelas moléculas de água, mas isso não se trata de uma reação química. Na hidrólise, eu tenho uma situação diferente. Os íons vão reagir com as moléculas de água. Na hidrólise salina, né, corresponde à reação entre a água e os cátions e ou ânions liberados na dissolução de um sal, provocando uma alteração no equilíbrio de ionização da água. A gente vai ver daqui a pouco que, devido a essa reação, entre o cátion e o ânion do sal reagirem com o cátion e o ânion do equilíbrio de ionização da água, né, aquele da autoprotólise, eu vou ter aí um deslocamento, porque eu vou estar tendo uma retirada de íons H+, e de íons hidroxilas por conta, né, desta reação entre os íons. Então, aqui para representar, vejam lá, eu tenho um sal genérico YX reagindo com moléculas de água. Então, este sal, né, ele forma o íon positivo Y+, e o íon negativo X-. A molécula da água forma o íon H+, e o íon hidroxila. Na solvatação, não existe reação, mas como a gente está falando da hidrólise salina, eu posso ter a reação. Não significa que o íon positivo vai reagir com o íon negativo e o íon negativo vai reagir com o positivo, né? Eu posso ter só um tipo de reação, que seria representado dessa forma. Quando o cátion do sal reagem com a hidroxila da água, formam uma base. Esta base, ela é forte ou ela é fraca? Esta informação vai ser fundamental para que você possa avaliar se teve reação ou não. Quando, né, o ânion do sal reage com o íon H+ da água, tá bem? Eu tenho a formação de um sal. Esse sal, ele é forte ou é fraco, tá bem? Verifiquem que quando eu compreendo a força desse ácido e dessa base, eu vou conseguir fazer, né, a minha interpretação, se está ocorrendo reação com os íons da água ou não. E, se ocorreu, eu tenho uma reação de hidrólise, no caso, hidrólise salina. Olha lá. Então, todo sal, quando colocado em água, ele pode, né, ter os seus íons reagindo com os íons da água, e por conta disso eu vou ter uma alteração no equilíbrio de ionização da água, e eu posso dizer então que aquele sal sofreu hidrólise. Por quê? Porque ele reagiu com os íons da água. Porém, quando esse sal colocado em água não reage com os íons da água, né, eu não tenho uma alteração no equilíbrio de ionização da água. Então, eu digo que o sal não sofreu hidrólise. Fazendo uma classificação dos diferentes tipos de sais, eu vou observar que os sais que eu vou encontrar no meu dia a dia, eles podem ter quatro tipos de origem, tá bem? Vale destacar que esses sais são, na sua grande maioria, eletrólitos fortes, né? Vale lembrar da observação que eu já conversei com vocês, de que todo sal solúvel é um eletrólito forte, ou seja, ele vai sofrer uma reação de dissociação total, tá? E eles são produzidos por uma reação entre um ácido e uma base, tá bem? Então, a origem de um sal é sempre uma base e sempre um sal. Lembrando que essa reação é uma reação denominada de reação de neutralização. Como
todo sal é derivado de um ácido e de uma base, e eu tenho ácidos que podem ser fortes e que podem ser fracos, e eu tenho bases que podem ser fortes e que podem ser fracas, eu vou observar então que eu tenho os quatro tipos de sais que eu conversei com vocês agora há pouco. Vou ter os sais derivados de ácido forte, com base forte. Vou ter os sais derivados de ácido forte, com base fraca. Vou ter os sais, né, derivados de um ácido fraco com uma base forte. E vou ter os sais derivados de um ácido fraco com uma base fraca. Tá bem? Observem, eu não tenho é, uma nomenclatura para essas origens. Então, sempre que eu me referir à origem de um determinado sal, eu vou falar que o sal tem origem a partir de um ácido X com uma base X. E essas são as quatro possibilidades que a gente vai precisar, né, observar no momento de buscar a classificação, a origem de um determinado sal. Bom, eu organizei para vocês os sais de acordo com os tipos, né? Então, por mais que eu diga o primeiro tipo, sal derivado de ácido forte com base forte, isso não significa que quando eu for fazer uma classificação, eu vou dizer que o sal é do tipo 1 ou do tipo 2, tá? Só foi uma maneira didática de eu organizar para vocês as informações. Então, a gente vai ver inicialmente o sal derivado de um ácido forte com uma base forte. E as considerações que a gente vai fazer a partir deles. Como exemplo, eu vou pegar o cloreto de sódio. Então, qual é a minha informação? O que eu quero saber deste sal? Eu quero encontrar, né, a maneira que eu vou identificar a origem desse sal e fazer as considerações sobre se ele sofre hidrólise e qual é o pH esperado para esse tipo de solução, solução de um sal derivado de um ácido forte com uma base forte. Bom, então, para eu começar essa minha interpretação, o meu primeiro passo é escrever a sua reação de dissociação. Então, o cloreto de sódio, quando colocado em água, veja, um sal solúvel, um eletrólito forte, quando colocado em água, ele libera o íon sódio e o íon cloreto. Se ele está em água, eu tenho aqui o equilíbrio de ionização de autoprotólise da água, tá? Essa informação é importante porque eu preciso identificar se estes íons que estão aqui vão reagir entre si. Lembrando que a reação vai ocorrer positivo com positivo com negativo. Eu não preciso me preocupar com a reação entre eles, sódio e cloreto, porque eu já sei que se eles reagirem, eles vão se dissociar, porque eu estou diante de uma reação de um eletrólito forte. E aqui eu também não preciso me preocupar. A preocupação vai estar relacionada com o cátion positivo do sal com o ânion positivo da água, com o ânion, né, o íon negativo do sal com o cátion da água. Bom, então, meu primeiro passo, eu vou observar o seguinte: quando o íon H+, reage com o cloreto, né? Então, vejam lá, positivo com negativo. Quando o íon H+ reage com o cloreto, ele forma o HCl. Deixa eu só ver aqui. Não era para aparecer o corte logo de cara, mas tudo bem. Forma o HCl. Bom, o HCl a gente conhece como sendo um ácido forte. Aqui nesse momento eu não coloquei para vocês, mas é, sempre os tipos de ácidos a gente vai estar colocando nas listas de questões para que vocês saibam quais são as origens, tá bem? Então, como eu já digo aqui que ele é derivado de um ácido forte com uma base forte, então eu já entendo que quando o íon H+ reage com o cloreto, forma o ácido clorídrico. E que esse ácido, ele é um ácido forte, tá bem? Como é que eu vou saber? Ou eu vou fornecer para você essa informação,
ou você vai ter uma tabela a ser consultada, tá? Então, como ele é um ácido forte, os ácidos fortes eles sofrem um processo de ionização total. Então, eu vou ter a liberação, por mais que eles reajam e formem o ácido clorídrico, né, o ácido não dissociado, ele vai liberar novamente o íon H+, e o íon cloreto. Então, eu em nenhum momento sequestro íons H+ da água, aqui deste equilíbrio. Tudo bem? Bom, vou ver agora o íon negativo da água com o íon positivo do sal, tá? Vejam lá, quando eles reagem entre si, formam o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte, tá bem? Como é que eu sei? Ou eu forneci para você na questão, na forma de tabela, ou eu falei textualmente que o hidróxido de sódio é uma base forte, tá bem? Aqui no caso, como eu já digo no comando do slide, então eu já sei que se trata de uma base forte, tá bem? E fora aqui, pessoal, a gente já trabalhou bastante com ácido clorídrico e com hidróxido de sódio, e nós já sabemos que eles são espécies fortes, tá bem? Eu não vou ter uma mudança, uma hora o ácido clorídrico é forte, outra hora ele é fraco. A mesma coisa para o hidróxido de sódio. Eles sempre vão ser fortes, tá? Então, quando eles reagem e formam uma base não dissociada, né? Por ser uma base forte, ela vai novamente liberar os íons em solução, né? Então, em nenhum momento o íon sódio sequestra íons hidroxila da água. Então, eu não altero o equilíbrio de ionização da água. Desta forma, fica a pergunta: sobre o fenômeno de hidrólise, o que pode ser concluído a respeito desse sal? Ele sofre ou não sofre hidrólise? No caso do cloreto de sódio, que é um sal derivado de um ácido forte com uma base forte. Nós vimos que por mais que os íons interajam entre si, eles não permanecem unidos na forma não dissociada. Eles voltam a se dissociar e ionizar por se tratarem de espécies fortes. Logo, eu posso afirmar que este sal não sofreu hidrólise. Os íons do sal não reagiram com os íons da água, então ele não sofreu hidrólise. Conclusão válida para todo e qualquer sal derivado de um ácido forte com uma base forte. Então, independentemente do sal que você tiver fazendo esse estudo, tentando encontrar se aquele sal sofre ou não hidrólise, a partir do momento que você o identifica como um sal derivado de um ácido forte com uma base forte, eu posso dizer que aquele sal não sofrerá ou não sofreu hidrólise. Além disso, eu posso dizer que, por eu não alterar o equilíbrio de ionização da água, eu posso dizer que a concentração de íons H+ é igual à concentração de hidroxila. Logo, essas soluções salinas, né, soluções de sais derivadas de um ácido forte como a base forte, vão ter um valor de pH igual a 7. E isto daqui é válido para todo e qualquer sal derivado de um ácido forte com uma base forte. Além disso, o pH ele é constante e vai ser independente da concentração do sal. Isso significa dizer que se você tiver uma concentração, uma solução salina de cloreto de sódio menos ou mais concentrada, o pH dela sempre vai ser igual a 7, tá bem? Se eu tiver uma solução salina de um sal qualquer, que seja um sal derivado de um ácido forte com uma base forte, o pH da solução vai ser 7 e, independentemente da concentração destas soluções, tanto a menos como a mais diluída vão ter um pH igual a 7. Tudo bem? O segundo tipo é um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca. E para que a gente possa entender as situações relacionadas a esse sal, eu vou pegar o cloreto de amônio. Então, começo pegando o cloreto de amônio,
Quando eu coloco ele, né, ele vai liberar o íon amônio e o íon cloreto. Como ele está em água, eu tenho aqui o equilíbrio de autoprotólise da água. Vou agora observar se vai ocorrer algum tipo de reação. Lembrando, íon positivo do sal com íon negativo da água, íon negativo do sal com íon positivo da água. Olha lá, o íon positivo da água, quando reage com o íon negativo da água, forma o ácido clorídrico, que nós já sabemos que é um ácido forte. Se é ácido forte, ele não permanece formado em solução, ele vai se ionizar, porque ele é forte, tá bem? No caso aqui do íon negativo da água com o íon positivo do sal, quando eles reagem entre si, ele forma o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio não é uma base forte. O hidróxido de amônio é uma base fraca. Você já sabe dessa informação porque eu coloquei aqui no comando. Caso, né, você não soubesse, eu poderia buscar informação numa tabela. Se eu tivesse fornecido, por exemplo, o valor de Kb desta base, você saberia que ela é uma base fraca. Então, se ela é uma base fraca, ela não vai continuar a reação de dissociação. Ela vai permanecer a maior parte na forma não dissociada. Ou seja, eu estou tirando hidroxila do meio reacional, porque ele está reagindo com o íon amônio e formando uma base que não vai se dissociar, porque ela é uma base fraca. Lembrem que as espécies fracas têm um grau de ionização, de dissociação, girando ali em torno de 5%. Tudo bem? E aí fica, então, a pergunta. Sobre o fenômeno de hidrólise, o que pode ser concluído a respeito deste sal? Ele sofreu ou não sofreu hidrólise? Olha lá, eu estou retirando hidroxila e amônio do meio reacional. Por isso, eles estão cortados. Eu estou alterando a hidroxila. Lembrem, princípio de Le Chatelier. Se eu tiro a hidroxila, a reação caminha para esse lado, né? No caso, a retirada vai caminhar para o mesmo lado da retirada, e aí pela gangorra, né? Que é a relação entre hidroxila e H+, eu vou ter aí um desbalanceamento. Eu estou tirando hidroxila e estou alterando quem? H+, aumentando. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que este sal, que é um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca, ele, no caso, sofreu hidrólise. Tudo bem? Esta conclusão ela é válida para todo e qualquer sal derivado de um ácido forte com uma base fraca. Então, independentemente do sal que você estiver avaliando, se você chegar à conclusão que ele tem como origem um sal forte e uma base fraca, você pode dizer que ele vai sofrer hidrólise. As considerações sobre o pH. Olha lá, se eu estou tirando hidroxila, eu estou aumentando o íon H+. Eles brincam de gangorra. Se eu aumento a concentração de H+, o meu pH se torna mais ácido. Então, eu vou ter um valor de pH que vai ser agora menor do que 7. Uma outra consideração é que o pH diminui com o aumento da concentração do sal. E por que isso está acontecendo? Porque agora, quanto mais sal você tiver, maior for a concentração, mais íons H+ vão estar sendo colocados no meio reacional. Então, mais hidroxilas vão estar sendo capturadas. Se eu tiro ainda mais hidroxilas, aumenta ainda mais a concentração de íons H+. Então, é por isso que o pH diminui quando você sai de uma concentração de uma solução salina que tem esta origem, né? Então, você sai de um pH que é um pouco maior. Não estou dizendo que ele é básico, ele é, por exemplo, ele poderia ser 5, e você passa, quando passa por uma solução concentrada do mesmo sal, o pH vai ser
menor. Então, por exemplo, pode passar de 5 para 4. Ainda é região ácida, mas o pH diminuiu. Diminuiu por quê? Porque aumentou a concentração de H+. Por que aumentou a concentração de H+? Porque eu estou tirando ainda mais hidroxila. Tudo bem? O sal do terceiro tipo, ele vai ser um sal derivado de um ácido fraco com uma base forte. Peguei como exemplo aqui para vocês o acetato de sódio, que está aqui representado. Aqui é uma representação simplificada, tá bem? Então, aqui está a reação, né, de dissociação desse sal. Ele libera os íons sódio e o íon acetato. Como ele está em água, o equilíbrio de autoprotólise da água, tá bem? Para verificar se eu vou ter hidrólise ou não, eu vou verificar se o cátion do sal reage com o ânion da água. Vou verificar se o ânion do sal reage com o cátion da água. Então, íon H+, mais íon acetato forma o ácido acético, que nós já conhecemos sendo um ácido fraco. Nós já vimos em aulas anteriores diversos exemplos onde aparece o ácido acético como um ácido fraco. Além disso, eu já informei aqui no título do slide que vai ser um sal derivado de um ácido fraco. Então, se ele forma um ácido fraco, eu não vou ter a liberação desses íons novamente. Então, eu estou retirando íons H+ da água. Eu vou mexer com o equilíbrio de ionização da água. O ânion da água mais o cátion do sal reagem formando o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Já sabemos dessa informação. Então, eu vou verificar que no final das contas eu estou alterando a concentração de íons H+, mas não estou alterando a de hidroxila, porque eu não tenho sequestro, porque por mais que esta base forte se forma, por ser forte, sofre dissociação total. Então, libera novamente a hidroxila para o meio reacional. Nessa altura, já fica bem claro para a gente o que? Esse sal, ele sofre ou não sofre hidrólise? Sofre, né? Eu estou tendo aqui uma reação do seu ânion com o cátion da água. Então, eu tenho aqui uma alteração no equilíbrio. Logo, eu posso dizer, então, que esse sal ele sofre hidrólise. Esta consideração ela pode ser aplicada a todo e qualquer sal que tiver como origem, né, um ácido fraco com uma base forte. Além disso, posso dizer que a concentração de hidroxila agora vai ser maior do que a concentração de íons H+. Logo, você deve ter uma solução que vai ter um pH maior do que 7, uma solução na região básica, tá bem? Vale lembrar, vou voltar aqui para vocês, olha lá. Se eu estou tirando o íon H+ do meio reacional, tá bem? Lembrem que brinca de gangorra com a hidroxila. Então, se eu estou tirando o íon H+, hidroxila está aumentando. Se eu estou diminuindo íon H+, eu estou aumentando pH, tá? Então, o pH esperado vai ser um pH maior. Além disso, posso também afirmar que o pH ele aumenta com a concentração do sal. Isso porque quanto mais concentrado for o sal, mais íons H+ você vai estar tirando no meio reacional. E se você tira mais íons H+, mais hidroxila é formada. E aí você tem um pH que é cada vez mais básico, tá bem? Vamos recapitular um pouco do que nós vimos. Sal derivado de um ácido forte, com uma base forte. Vimos que estes sais não vão sofrer hidrólise, né? Então, essa é uma consideração que a gente pode fazer para todo sal que tiver esta origem, tá certo? Vamos também identificar que o pH dessas soluções é um pH neutro e que
né, ali o pH ele é independente da concentração do sal. Vimos depois os sais que são derivados de um ácido forte com uma base fraca. Vimos que estes sais vão sofrer hidrólise e que o pH esperado para eles é um pH ácido, um pH menor do que 7, e que o pH vai depender da concentração do sal, porque quanto mais concentrado for o sal, mais ácida vai ser a solução. E vimos aqui, né, o terceiro tipo, que é o sal derivado de um ácido fraco com uma base forte. Vimos que estes sais, né, todos os sais que tiverem esta origem, vão sofrer hidrólise, né, e que vão ter um pH na região básica, um pH maior do que 7. E que o pH também vai ser dependente da concentração do sal. À medida que eu aumento a concentração do sal, eu vou ter também um aumento do pH. Eu vou ter um pH cada vez mais básico. Tudo bem? Por fim, a gente chega então ao quarto tipo de sal, que é um sal derivado de um ácido fraco com uma base fraca, tá bem? Neste caso aqui, nós vamos pegar o exemplo do acetato de amônio. Então, olha lá. Aqui a reação de dissociação do sal, né, que em meio aquoso libera o íon amônio e o íon acetato. E aqui eu tenho o equilíbrio de autoprotólise da água. Para eu identificar se vai ocorrer reação entre o cátion do sal com o ânion da água e ou, né, o ânion do sal com o cátion da água, eu vou aqui, né, verificar que tipo de compostos eles vão formar. Então, quando o íon H+ da água reage com o acetato do sal, forma o ácido acético, um ácido fraco. Mexi, né, na concentração de íons H+, vou deslocar o equilíbrio de ionização da água. Quando a hidroxila da água reage com o íon amônio do sal, forma hidróxido de amônio, né? Aí, no caso, uma base fraca. Também estou alterando a concentração de hidroxila, estou deslocando o equilíbrio de autoprotólise da água. Bom, pessoal, a gente já percebeu nessa altura que sempre que eu tenho a formação de uma espécie fraca, seja um ácido ou uma base, eu vou ter então aí uma reação química ocorrendo. Logo, para esse sal, eu também posso afirmar que todo e qualquer sal deste tipo, ele vai sofrer hidrólise. Olhem lá, eu estou alterando a concentração dos íons da água, tá? Então, este sal e todos os outros que tiverem esta mesma origem, sal derivado de um ácido fraco com uma base fraca, vai sofrer hidrólise. Quais são as considerações que a gente pode fazer sobre o pH? Primeiro deles, o pH vai depender da força com que os íons serão liberados, ou seja, irá depender da relação entre os valores de Ka do ácido fraco com Kb da base fraca. Também posso dizer que o pH, né, como vai depender dessa relação Ka-Kb, ele pode ser tanto ácido como neutro, como básico, né? Então eu não posso ainda neste momento dizer qual é o pH esperado. Tudo isso vai depender desta relação aqui que eu tenho que ver entre eles, se eles são, qual deles é o maior ou se eles são iguais. Por fim, posso também dizer que o pH, né, para as soluções de um mesmo sal, ele vai ser constante e não vai depender da concentração do sal. Assim como foi o sal derivado do ácido forte com base forte, aqui a gente chega à mesma conclusão, que o pH não vai alterar se eu tiver uma solução concentrada ou diluída, tá bem? Só para a gente finalizar esse primeiro bloco, vamos ver aqui, então, que quando o valor do Ka do meu ácido for igual ao Kb da minha base,
eu tenho uma igualdade entre as concentrações de íons H+ e de hidroxila, e aí eu vou ter um pH igual a 7. Eu vou ter uma solução neutra. Então, aquela solução salina vai ser uma solução neutra. Quando o Ka for maior do que o Kb, eu vou ter mais íons H+ do que hidroxila. Então, eu vou esperar um valor de pH menor do que 7. E, com isso, uma solução ácida. E, quando o valor de Ka for menor do que o valor de Kb, eu vou ter mais hidroxilas do que íons H+. Logo, um pH maior do que 7 e, com isso, uma solução básica. Tudo bem? Pessoal, vale a gente recapitular as seguintes observações. Primeiro, você vai ter a informação quais ácidos são fortes, quais ácidos são fracos, assim como também as informações sobre as bases, para que você possa fazer a sua interpretação se aquele sal sofre ou não hidrólise, qual é o pH esperado, tá bem? Então, nas listas de exercícios, vocês terão essas informações. No dia a dia, você pode consultar os livros de química que têm as tabelas de ácidos fracos e fortes, e aí você consegue, né, fazer a sua interpretação. Quando os ácidos forem fracos, né, quando o sal, no caso, for derivado de um ácido fraco com uma base fraca, especificamente você precisa saber qual é o valor de Ka e de Kb, para que você possa, né, fazer a predição de qual será o tipo de classificação para aquela solução, ácida, neutra ou básica. Agora a gente vai conferir alguns exemplos sobre hidrólise salina para que a gente possa entender um pouquinho mais de como é que a gente vai ver esse conteúdo na prática, tá bem? As quatro primeiras questões, elas envolvem alguns sais, são genéricos, para que a gente primeiro entenda antes de passar para sais reais, tudo bem? Então, a primeira questão fala o seguinte: coloque as duas soluções salinas genéricas abaixo em ordem crescente de pH. E aí eu tenho a primeira solução, que é composta pelo sal Ca, um sal genérico, e a segunda solução, que é composta pelo sal Cb, um outro sal genérico, tá? Então, aqui embaixo eu coloco uma informação, que são as origens, né, os ácidos e bases que deram origem a esses sais. Então, eu tenho aqui o ácido Ha, que é um ácido forte, o ácido Hb, que é um ácido fraco, porque ele tem um valor de Ka, e o COH, que é uma base forte. Bom, vamos então identificar, né, qual é a origem de cada um desses sais aqui, se eles sofrem hidrólise, qual é o pH, para que a gente possa colocá-los em ordem crescente. Tá? Então, eu vou começar aqui pelo sal Ca, que libera o íon C+, e o íon A-. Lembrem que sempre o primeiro é o positivo e o segundo é negativo, tá? E o equilíbrio de autoprotólise da água. Para verificar se ocorre hidrólise, eu tenho que verificar se o cátion reage com o ânion e se o ânion reage com o cátion, ok? Então, vamos lá. O C+,
e a hidroxila formam o COH. E aí eu vou na minha legenda. COH é uma base forte. Então, se é uma base forte, eu considero que ele volta a liberar os íons C+, e hidroxila ao meio reacional. Então, essa base formada aqui, ela na realidade deixa de existir. Depois, o ânion reage com o íon H+, e forma o HA, que é um ácido forte. Se é um ácido forte, ele também vai liberar novamente para o meio reacional os dois íons, o A- e o H+. Desta forma, a gente pode perceber, primeiro, a origem do sal. É um sal derivado de uma base forte com um ácido forte. E a gente já viu que todo e qualquer sal derivado, né, de um ácido forte com uma base forte não sofrerá hidrólise. Além disso, o que a gente viu lá? Que o pH dessa solução salina, de um sal derivado de um ácido forte com uma base forte, vai ser um pH igual a 7. Logo, né, ele não sofre hidrólise, é um sal derivado de um ácido forte com uma base forte, é uma solução salina que tem um pH igual a 7, um pH neutro. Tudo bem? Bom, vamos ver agora para o outro sal, né? É o Cb em equilíbrio com o íon C+ e B-, e o equilíbrio de autoprotólise da água. Vejam lá, C+ reagindo com a hidroxila da água, formando o COH, que nós já sabemos que é uma base forte, então ele vai liberar os íons novamente em solução. Ele não altera a concentração de hidroxila. Vou ver agora em relação à concentração dos íons H+, B- do sal reagindo com H+, ok? HB. HB é o quê? HB agora é um ácido fraco. Então, ele vai ter a sua dissociação, a sua ionização? Não. Então, ele está alterando o equilíbrio de autoprotólise da água, porque ele está capturando íons H+. Logo, eu posso dizer, né, com base em tudo que nós estudamos no bloco anterior, que todo e qualquer sal derivado de uma base forte com ácido fraco vai sofrer hidrólise. E qual é o pH esperado para esse tipo de solução salina? Eu estou tirando no meio reacional íon H+, né, ele está vindo para cá, para o ácido não dissociado, eu estou diminuindo H+, e aumentando hidroxila. Se eu diminuo H+, eu aumento pH. Então, eu vou esperar um pH básico. Então, este sal, Cb, sofre hidrólise, é um sal derivado de um ácido fraco com base forte, e eu vou esperar uma solução salina com pH maior do que 7. Logo, como eu quero colocar em ordem crescente de pH as soluções, eu posso dizer que Ca vai ter um pH menor do que Cb. Ca porque vai ter pH neutro e Cb porque vai ter um pH básico maior do que 7. No exemplo de número 2, a gente continua com a mesma situação, tá? Preciso colocar duas soluções genéricas, né, em ordem crescente de pH. Tenho aqui as origens, Ca e Cb. Pessoal, como são sais genéricos, eu tenho que observar aqui, tá, a legenda. Então, Ha é um ácido fraco, Hb um ácido fraco e COH um ácido forte. Olha lá. Ca em água libera o íon C+ e o íon A-, né? E também tem o equilíbrio de autoprotólise da água. O C+ do sal reage com a hidroxila e forma o COH. O COH, segundo a legenda, é uma base
forte. Então, ele libera novamente os íons em solução. Não altera o equilíbrio, né? Neste caso, a partir da hidroxila. Vou observar em relação ao H+. A menos com o íon H+ da água, formando Ha, que é um ácido fraco. Então, eu tenho aqui uma alteração no equilíbrio, porque eu vou, né, capturar íons H+ da solução. Logo, eu tenho um sal, que é um sal derivado de uma base forte com ácido fraco, e é um sal que ele sofre hidrólise. O pH esperado para esse tipo de solução é um pH básico, um pH maior do que 7, né? Conforme nós vimos que, né, que todo sal que tem esta origem aqui vai ter as mesmas considerações, desculpem. Sofre hidrólise, né, e tem um pH maior do que 7. Vamos ver o outro sal, que é o Cb, que libera em meio aquoso íon C+, e B-. E aqui eu tenho o equilíbrio de autoprotólise da água. Olha lá, C+, mais hidroxila do sal da água, forma COH, que nós já vimos que é uma base forte. Olha lá, formou então novamente os íons em solução. Ele não vai alterar o equilíbrio de autoprotólise da água. Vou ver agora o outro íon, B-, que vai reagir com o íon H+, e vai formar o Hb, que é um ácido também fraco. Então, eu tenho um sal aqui com a mesma origem, né? Um sal também derivado de um ácido fraco, com base forte, que sofre hidrólise e que vai ter aí um pH, né, esperado maior do que 7, um pH básico. Como é que eu vou colocar em ordem crescente de pH, já que eu só tenho uma estimativa? Eu não estou fazendo cálculo para saber um valor quantitativo de pH. São estimativas, são avaliações qualitativas. Neste caso, agora eu vou observar qual dos dois ácidos é o mais forte, considerando os valores de Ka. Então, eu tenho aqui um Ka do Ha igual a 10 menos 8 e o Ka do Hb igual a 10 a menos 5. Então, eu observo que o Kb ele tem um valor de Ka maior do que o de Hb. Então, eu espero uma ionização que é um pouquinho maior para este sal. Por conta disso, eu vou ter a seguinte consideração, que o Ha, por ter um valor de Ka menor do que o de Hb, né, então o Hb vai ser o ácido com maior ionização. Se ele é um ácido que tem maior ionização, ele introduz na solução um pouco maior, um pouco mais de íons H+, fazendo com que o desequilíbrio entre hidroxila e H+ seja menor, que seja mais próximo da neutralidade. Por isso que o Cb, tá, que é o sal que é derivado do ácido com maior ionização, ele vai ter um pH que vai ser menor do que o do Ca. Tá? Eu não digo aqui que o pH menor é um pH básico, é um pH neutro ou um pH ácido. É um pH básico, como eu vejo aqui. Né? Os dois têm valores de pH básico, só que eu espero para o Ca um pH maior, básico, do que o do Cb, por ele ter um pouco mais de íons H+ em solução que vão neutralizar um pouco mais de hidroxilas, fazendo com que esse pH, né, diminua um pouquinho mais. No exemplo 3, também preciso colocar duas soluções salinas genéricas, né, em ordem crescente de pH. Olha lá, os sais genéricos Ba e Ca, que tem como origem o Ha, que é um ácido fraco, né, genérico, e as bases BOH genérica, uma base fraca, e COH genérica, que é uma base forte. Para que eu possa, né, fazer toda a interpretação, o caminho é sempre fazer a reação de dissociação da base genérica,
e o equilíbrio de autoprotólise, né, para identificar quais são os íons envolvidos na reação, verificar se o cátion do sal reage com o ânion da água, formando o BOH, que eu vi aqui que é uma base fraca. Então, eu tenho aqui alteração no equilíbrio por conta da formação desta base fraca. Vou ver agora o A- reagindo com H+, forma HA, que é um ácido fraco. Então, eu tenho aí também um fator que vai causar deslocamento do equilíbrio. Neste caso, eu tenho um sal derivado de um ácido fraco com uma base fraca. Nós já sabemos que todo sal que tem esta origem, ele vai sofrer hidrólise. O que eu preciso saber agora? Qual é o pH esperado? Vimos também que para que eu possa fazer uma predição do pH, eu vou comparar os valores de HB da base com Ka do ácido. O Kb é igual a 10 a menos 8 e o Ka 10 a menos 5. Então eu posso dizer que o Ka é maior do que o Kb. É como se fosse uma corrida. Quem tem um valor maior põe mais, né? Ou H+, se for Ka, ou hidroxila, se for o Kb. Então, se eu tenho um valor de Ka maior, ele vai colocar mais hidrogênios ácidos do que hidroxila. Então, eu vou esperar um pH menor do que 7, um pH ácido. O outro sal, que é o sal Ca, né, libera o íon C+, e o íon A-, tá? E o equilíbrio de autoprotólise da água. Vejam aqui, C+, reagindo com o íon hidroxila, formando o COH, que nós vimos que agora é uma base forte. Então, aqui eu não tenho deslocamento do equilíbrio. Vamos ver o outro, o ânion, reagindo com o íon H+, formando HA, logo um ácido fraco que provoca deslocamento do equilíbrio. Já sei então que este sal é um sal derivado de um ácido fraco com uma base forte, e todo e qualquer sal que tiver esta origem, ele vai sofrer hidrólise e vai ter um valor de pH maior do que 7, um pH básico. Bom, o sal Ba, a gente espera um valor de solução ácida. O sal Ca, a gente espera um valor de solução básica. Logo, eu então posso dizer que a solução salina do sal Ba vai ter um valor de pH menor do que a solução salina do sal Ca. Esse é o nosso último exemplo com sais genéricos, tá bem? Olha lá, preciso colocar também as soluções salinas em ordem crescente de pH, sal Ba e Ca, e agora eu tenho origens, né, que são consideradas diferentes. HA é forte, o BOH é uma base fraca e o COH é também uma base fraca. Reação de dissociação do sal, reação de autoprotólise da água. Estes são os íons envolvidos na solução. Vou verificar se o cátion do sal reage com o ânion da base, da água, formando BOH, que é uma base fraca. Tenho deslocamento de equilíbrio porque eu vou alterar aqui a concentração de hidroxila. A menos mais íon H+, formando HA, que é um ácido forte. Olha lá, então aqui eu não tenho deslocamento do equilíbrio, mas como já formou aqui uma base fraca que vai gerar um deslocamento do equilíbrio, eu sei então que o sal Ba ele vai sofrer hidrólise. Como eu já sei também a origem, né, ele é um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca, eu sei que todo e qualquer sal que tiver essa origem vai ter um valor de pH menor do que 7, um valor de pH ácido. Para o outro sal, o Ca, né, aqui
formando os íons Ca+, C+, e A-, o equilíbrio de autoprotólise da água. O C+, com A hidroxila, formam COH, que é uma base fraca. Se é uma base fraca, vou ter deslocamento do equilíbrio, tá bem? Vou ter alteração no pH. A- com H+, formando HA, que é um ácido forte. Olha lá, não tenho aqui alteração, porém, como eu já tive aqui a formação da base fraca, eu vou ter deslocamento do equilíbrio e posso dizer que este sal sofreu hidrólise. Como é um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca, igual ao sal Ba, eu também posso dizer que a solução salina deste sal vai ter um pH menor do que 7. Preciso colocá-los em ordem crescente de pH. Só que, como eu estou fazendo avaliações qualitativas, eu não estou trabalhando com valores, né, e eu só tenho a informação de que as duas soluções salinas vão ser ácidas com valores de pH menor do que 7, eu preciso olhar para os valores, né, de Ka das duas bases fracas para saber quem coloca mais hidroxila no meio reacional e faz com que o pH seja menos ácido, tá bem? Neste caso aqui, o valor de Kb da base BOH é menor do que o da base COH. Então, o que eu considero? Eu considero que esta base, bem, vamos lá imaginar, eu coloco um monte de íon H+, porque os dois ácidos são fortes, tá? Esta base aqui, ela coloca uma quantidade pequena, porque o valor de Kb dela é 10⁻⁸. Então, ela neutraliza uma pequena quantidade de íons H+. É por isso que o pH é ácido. Quando eu passo para outra base, que é uma base fraca, mas que tem um valor de Kb um pouquinho maior, 10⁻⁵, ela vai colocar um pouquinho a mais de hidroxila, fazendo com que uma outra quantidade de íon H+ também sejam neutralizadas. Então, o pH ele se torna levemente menos ácido. É por isso que eu posso dizer, né, que por conta do valor de Ka, aqui era Kb, tá, pessoal? Do valor de Kb do COH ser maior do que o de BOH, eu digo que o COH é uma base com maior dissociação, coloca um pouco mais de hidroxilas do que a outra base. Logo, eu espero que o Ba, que tem a base fraca com o menor valor de Kb, tenha um pH menor do que o Ca, que é o sal que tem uma base fraca com um valor de Kb, cadê? Um valor de Kb maior, 10⁻⁵. Aqui a gente finaliza os 4 primeiros exemplos que trabalharam, né, com sais e ácidos e bases genéricos. Vamos ver agora alguns casos envolvendo hidrólise salina com sais, né, bases e ácidos reais. Nesse quinto exemplo, eu tenho o seguinte: considerando os ácidos e bases na tabela abaixo, responda sobre os sais fornecidos. Qual o tipo de sal, se ele sofre ou não hidrólise e qual é o pH esperado para esta solução salina. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela, né, com alguns sais fortes, alguns ácidos fortes, alguns ácidos fracos, algumas bases fortes e algumas bases fracas. O meu primeiro sal é o NaCN, que é o cianeto de sódio. Tá bem? Então eu tenho que responder qual é o tipo de sal, né? Qual é a origem dele, se ele sofre ou não hidrólise e qual é o pH que eu espero para a solução salina. Então, vou começar aqui colocando os íons que esse sal forma em solução aquosa e aqui o equilíbrio de autoprotólise da água. Vou verificar se ocorre reação entre eles. Então, o íon sódio reage com o íon hidroxila,
formando o hidróxido de sódio. E aí eu vou olhar na tabela. Hidróxido de sódio aqui é o primeiro de base forte. Então, se é uma base forte, né, eu tenho a liberação dos íons imediatamente para a água. Então, aqui eu não tenho deslocamento no equilíbrio. O cianeto reage com o íon H+, formando o HCN. Vou procurar o HCN. O HCN está bem aqui. Ele é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, ele provoca um deslocamento no equilíbrio. Com base nestas informações e em toda a teoria que nós estudamos, a gente pode considerar que eu tenho um sal derivado de um ácido fraco com uma base forte e que todo sal que apresenta essa origem é um sal que sofre hidrólise e o pH esperado para este tipo de solução salina é um pH, desculpa, é um pH maior do que 7, ou seja, um pH básico. Essa é a minha resposta. No exemplo de número 6, a mesma situação. Eu tenho novamente a tabela e eu preciso, né, responder as perguntas de qual é o tipo de sal, se ele sofre ou não hidrólise e qual é o pH esperado para a solução salina. Então, aqui eu tenho o KBr, brometo de potássio. Então, o KBr libera e forma os íons HK+, e Br-. E tenho a autoprotólise da água. O K+, vai reagir com o íon hidroxila, formando KOH. O KOH, vamos procurar, está aqui, é uma base forte. Se é uma base forte, não provocará deslocamento no equilíbrio, porque ela vai sofrer uma dissociação total assim que for formada, então ela não retira do meio reacional hidroxila. Agora, o brometo. Brometo reage com o íon H+, formando o HBr. Vou procurar. HBr está aqui. O HBr é um ácido forte. Se é um ácido forte, também não vai alterar o equilíbrio de autoprotólise da água, porque, né, vai formar, liberar imediatamente novamente os íons H+ em solução. Desta forma, eu posso dizer que eu tenho um sal derivado de um ácido forte com uma base forte. Todo sal que apresenta esta origem é um sal que não sofre hidrólise e o pH esperado para este tipo de solução salina é um pH igual a 7, um pH neutro. No nosso sétimo exemplo, tenho novamente a tabela e preciso responder as mesmas perguntas. O meu sal agora é o perclorato de amônio. É um sal um pouquinho mais complicado, mais elaborado, né? Então, este sal, quando colocado em água, libera o íon amônio e o íon perclorato, equilíbrio de autoprotólise da água. O íon amônio do sal reage com o íon negativo da água, formando hidróxido de amônio. Vou procurar o hidróxido de amônio aqui na minha tabela. Está aqui, hidróxido de amônio, base fraca. Se é uma base fraca, ela vai alterar o equilíbrio de autoprotólise da água, porque está capturando hidroxila do meio reacional. Tenho aqui agora o perclorato, tá? Que vai reagir com o íon H+, e vai formar o ácido perclórico, que adiantei aqui para vocês, mas ele está bem aqui, olha, um ácido forte. Então, aqui, né, pelo fato de formar uma espécie fraca, eu já sei que eu vou ter o fenômeno da hidrólise ocorrendo. Então, a resposta para a primeira pergunta, qual é o tipo de sal? É um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca, tá bem? Então, corrijam aqui. Um sal derivado de um ácido forte com uma base fraca. É um sal que sofre hidrólise e o pH esperado é um pH menor do que 7, ou seja, um pH ácido. Exemplo de número 8. Considerando os ácidos e bases na tabela abaixo, coloque os sais.
que estão registrados aqui, né, iodeto de potássio, nitrato de magnésio e fosfato de rubídio, em ordem crescente de pH. Então, aqui está a minha tabela, tá ok? E aí eu vou ter que identificar a origem de cada um deles para que eu possa colocar as suas soluções salinas em ordem crescente de pH. E eu vou usar essa tabela para consultar estas informações. Então, eu vou começar aqui pelo iodeto de potássio. Então, olha lá, o iodeto de potássio libera estes dois íons em solução e vou ver se eles reagem ou não com os íons da água. K+, com hidroxila, forma KOH, que é o quê? KOH, uma base forte. Vejo que o HI, né, que é o ácido formado quando o iodeto reage com o IOH+, que é um ácido forte. Então, aqui neste caso, o iodeto de potássio, ele é um sal derivado de um ácido forte com uma base forte. E nós já vimos que todo e qualquer sal que apresente esta origem vai ter um pH igual a 7. Segundo sal, que é o nitrato de magnésio. Então, o nitrato de magnésio libera em meio aquoso o magnésio e o íon nitrato. Vamos ver se eles reagem com as moléculas, com os íons liberados pela água. O magnésio, com a hidroxila, forma hidróxido de magnésio. Olha aqui o hidróxido de magnésio, classificado como uma base fraca. O íon nitrato, tá? Eu não preciso considerar aqui o coeficiente, porque a gente não está efetuando nenhum tipo de cálculo, é uma análise qualitativa. Tá? Então, eu só quero saber se o nitrato reage com o íon H+. Então, quando eles reagem entre si, formam o hidróxido de o ácido nítrico. Então, o ácido nítrico é um ácido forte. Então, aqui eu tenho um sal derivado de uma base fraca com um ácido forte. E nós sabemos que todo sal que apresenta esta origem sofre hidrólise, tudo bem? É uma informação que no momento não nos interessa, mas que todo sal que apresenta esta origem vai ter um pH menor do que 7. E o último sal, que é o fosfato de rubídio, né? Libera aqui o íon rubídio e o fosfato. Quero ver se eles vão reagir com os íons da água, tá? Pessoal, aqui seria uma reação, uma seta de equilíbrio, tudo bem? Não vai interferir no nosso resultado, mas só para que vocês depois não estranhem, mas aqui é uma seta de equilíbrio, tá? Aquela seta que vai e que volta. Então, o rubídio com a hidroxila, tá? Forma o hidróxido de rubídio. Vamos ver onde ele está. Bem aqui, base forte. Fosfato com o íon H+, formando ácido fosfórico. Vamos procurar ele bem aqui, ácido fraco. Então, eu estou diante de um sal derivado de um ácido fraco com uma base forte. Sabemos que todo sal que apresenta esta origem sofre hidrólise e vai ter um valor de pH maior do que 7. Então, aqui a gente consegue agora colocar estes sais em ordem crescente de pH. Olha lá, hidróxido, o nitrato de magnésio, que tem pH menor do que 7, o Ki, que tem pH igual a 7, né, o iodeto de potássio, e o que vai ter o maior valor de pH, o fosfato de rubídio, porque tem pH maior do que 7. Nosso penúltimo exemplo, o sal, carbonato de amônio, tá? Ele é derivado do ácido carbônico, que está aqui. Vejam que ele é um ácido fraco, porque tem valor de Ka, e do hidróxido de amônio, que tem um valor de Kb, então é uma base fraca, tá? Então, eu já sei que este sal aqui, ele tem como origem um sal, ele tem como origem um ácido fraco e uma base fraca. Primeira pergunta: qual é a origem deste sal? Já sabemos, né? De cara, ácido fraco com base fraca. Este sal sofre hidrólise? Sim, né?
sabemos que o único sal que não sofre hidrólise é aquele derivado de um ácido forte com uma base forte. E por último, qual é o valor do pH esperado, né? E aí para essa solução? Então, por mais que eu pergunte qual é o valor, vale lembrar que é uma situação de uma análise qualitativa. Então, a gente só vai informar se ele é menor do que 7, igual a 7 ou maior do que 7. Então, aqui eu coloquei só para que vocês possam se familiarizar, né, com os íons. Então, vejam que o carbonato de amônio, que é o sal que me interessa, tá? Ele libera o íon amônio e o íon carbonato. E ele está aqui, né, em meio aquoso com o íon H+, e o íon hidroxila. Aqui também deveria entrar uma seta de equilíbrio, tudo bem? E aí eu vou observar as informações. Olha lá, amônio com hidroxila, hidróxido de amônio, uma base fraca, já sei. Carbonato com íon H+, ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, eu coloquei isso daqui para vocês, que vocês não seriam obrigados a fazer numa questão, só para que vocês se familiarizem com como vocês devem levar o raciocínio, mas sem precisar fazer nada disso, eu já consigo responder a todas as questões, né? Tanto é que antes de mostrar tudo isso, a gente já chegou à conclusão de que ele é um sal derivado de um ácido fraco com uma base fraca e que é um sal que sofre hidrólise, porque todo sal com esta origem vai sofrer hidrólise. Em relação a qual o pH esperado, né, basta que eu compare Ka com Kb, já que ambos são fracos, eu vou observar que o valor de Kb, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, ele é maior do que o valor do Ka, que é igual a 4,2 vezes 10 a menos 7. Concluindo, então, vejam lá, é um sal derivado de um ácido fraco com uma base fraca, é um sal que sofre hidrólise e que vai apresentar um pH maior do que 7, básico, porque o valor de Kb é maior do que o valor de Ka. Por fim, nosso último exemplo, né? Eu tenho aqui um sal, que é o fosfato de amônio, derivado do ácido fosfórico e do hidróxido de amônio. E aí eu pergunto, qual é a origem deste sal? Este sal sofre hidrólise? Qual o valor de pH esperado para esta solução? Bom, se você quiser fazer, é só dar um pause. Vamos fazer? Olha lá, fosfato de amônio libera o íon amônio e o íon fosfato. A água libera aqui os íons H+, que deveria estar em equilíbrio. Sem precisar fazer todas essas reações aqui, por eu colocar o valor do Ka para o ácido fosfórico e o valor do Kb para o hidróxido de amônio, eu já sei que essas espécies são fracas, porque quando é forte eu não tenho o valor de Ka e de Kb. Então, eu já sei qual é a origem. Tal, ele é derivado de um ácido fraco com uma base fraca. Posso também dizer que este sal vai sofrer hidrólise, porque todo sal que apresenta esta origem sofre hidrólise. Me resta responder, né, qual é a faixa de pH esperada. Vou comparar Ka e Kb. Vejam que o Ka aqui ele equivale a 7,5 vezes 10 a menos 3, enquanto que o Kb equivale a 1,8 vezes 10 a menos 5, né? Comparando só os valores dos expoentes do 10 elevado, eu vejo que o Ka é maior do que o Kb, tá bem? Vejam, né, o valor do Ka maior do que o Kb. Com isso, o sal é derivado de um ácido fraco com uma base fraca, o sal sofre hidrólise e que o pH desta solução salina, né, ele é esperado para um valor menor do que 7, ou seja, um valor de pH ácido. Bom, chegamos ao final, então, da nossa aula de número 3, reações em solução aquosa 2. Vimos nesta aula, né, ao longo dos dois vídeos, nós vimos, né, o cálculo
da solubilidade molar a partir do KPS ou a partir da solubilidade molar a encontrar o valor do KPS. Vimos, né, que esses sais poucos solúveis eles vão ser influenciados pela presença do íon comum, que vai provocar um deslocamento, gerando uma diminuição na solubilidade daqueles sais. Ou bases também, né? Bases pouco solúveis. E na nossa complementação da aula, nós falamos sobre hidrólise salina. Vimos os 4 tipos de sais e entendemos como é que esses sais eles vão se comportar quando colocados em água. Quais vão sofrer hidrólise, quais não vão sofrer, né? E qual é a faixa de pH esperada para cada um deles. Vimos 4 exemplos e observamos que as respostas encontradas elas são válidas para todo e qualquer sal que apresentar aquela mesma origem. Caro aluno, nesse momento a gente encerra a nossa aula de número 3 e a gente começa a se preparar para a nossa aula de número 4, reações em solução aquosa 3, aonde nós vamos falar especificamente sobre as soluções tampão. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bem? Não esqueçam de comentar o vídeo, de colocar lá no fórum as dúvidas, podem também utilizar os outros canais que a gente tem de acesso. Até mais e a gente se vê na próxima aula.